série de alguns alimentos, né, que Jesus comia com seus discípulos. Eu tinha muita curiosidade de saber quais eram os alimentos daquela época, quando Jesus se sentava na mesa com os discípulos, né, que eles tinham aquele momento de comunhão. Então eu separei algumas coisas aqui. Separei o pão, que era o alimento base, né? Esse pão aqui não é daquela época, porque o pão daquela época não tinha essa fermentação nossa que tem, esse fermento químico, né? Era uma fermentação natural. Eles colocavam grão de bico, lentilhas, uma série de sementes, e ficava muito nutritivo. Era um pão muito gostoso. E em todas as comemorações eles tinham aquele partir do pão, o vinho, que era um vinho de fermentação natural, né? Também separei aqui o melão, esse melão lindo que está aqui, que eles comiam, a uva, né, que eles faziam os vinhos, os ovos, é o que eu trouxe hoje aqui pra gente ver, e a tâmara. Olha aqui, gente, eu nunca tinha comido tâmara, é a primeira vez que eu vou experimentar. Deixa eu dar até uma experimentada aqui, porque eu nunca comi, e essa aqui tá sem caroço. É gostosa. Ela parece, sabe com o quê? Tamarina. Não sei se você conhece essa frutinha aí na sua cidade, só que a tamarina ela é mais azedinha. Mas é muito gostosinha. É a primeira vez que eu experimento. Separei também o peixe aqui, ó. Que o meu peixinho aqui tá todo caprichadinho, né? Ele tá empanadinho, mas na época de Jesus não era assim, né? Provavelmente eles assavam no fogo, a fogueirinha que eles faziam. Então eu trouxe essa relação. E também gostaria de falar desse peixinho aqui, né? Tem uma passagem na Bíblia que Jesus, ele se reuniu com uma multidão e ali com os discípulos, e ele fazia os milagres. E Jesus, junto com os discípulos e com aquela multidão que sempre acompanhava Jesus, porque viam os milagres, as coisas aconteciam, ele, junto com os discípulos, um deles perguntou a Jesus: tem uma multidão, como é que vai ser? Já é tarde, eles estão com muita fome e a gente não tem nada para servir. E naquele dia, a Bíblia diz que de manhã cedinho, de madrugada, a mãe chamou o seu filhinho, pediu para que ele colocasse dentro da sua bolsinha 5 pães, né, e 2 peixinhos. E a Bíblia diz que ele também passava por aquele momento ali onde Jesus estava, parou, vendo toda a multidão, vendo todos os milagres, e aconteceu de Jesus chamar aquele menino, partir os pães ali para distribuir para aquelas pessoas que já estavam há muito tempo ali junto com Jesus, e Jesus estendeu as mãos para o pão e para o peixe e abençoou. E quando eles começaram a cortar, aconteceu o milagre da multiplicação. Eles cortavam e os pães, eles iam se multiplicando. E eles foram espalhando aqueles pães por toda aquela multidão. E o peixe também, eles iam cortando e o peixe não se acabava. Quanto mais eles cortavam, mais peixe aparecia ali do cesto do menininho. E a Bíblia diz que eles foram separando toda aquela multidão e fizeram a contagem, e eram 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Todos foram alimentados e ainda sobraram alguns cestos lotados de pão. Então foi algo assim tremendo, foi um milagre maravilhoso que ficou passando essa história de geração a geração. Algo fantástico que aconteceu, né? Que o pão não acabou, o peixinho também, e a gente vê a mão de Deus, que ele vem para prover todas as coisas. Uma outra história também que fala do peixinho foi quando Jesus ele teve que pagar um tributo, e ele falou para Pedro: olha, vai lá no mar, pesca um peixe e dentro do peixe vai ter uma moedinha lá. Se Jesus sabia exatamente que teria um peixe no mar e ele estaria com uma moeda entalada, imagine o que ele não sabe de cada um de nós, né? Deus nos conhece, conhece a nossa história, conhece a nossa vida, sabe de toda a nossa necessidade, daquilo que você precisa, daquilo que você almeja. Antes mesmo de você falar, Deus já sabe aquilo que você necessita, né? E ele mostrou para o seu discípulo que sim, nós devemos ter compromisso com todas as coisas. Enquanto estivermos aqui na terra, temos que cumprir com os nossos deveres, com os nossos compromissos, e devemos prestar justiça
né? Ele fala que a nossa justiça tem que exceder a justiça de qualquer outra pessoa. A Bíblia fala que Davi, ele matou o gigante Golias, e os descendentes de Davi não precisariam pagar tributo, né? Mas Jesus era descendente de Davi e falou, não, vai lá, nós vamos exercer justiça, nós vamos pagar os nossos tributos e vamos mostrar que assim é que se faz, né? Nós temos que ser corretos. Você tem que mostrar a justiça diante dos homens. Então eu vim para trazer o melão aqui. Existem outras frutas que Jesus ele apreciava. A Bíblia diz que ele gostava muito de figo. Tanto é que ele ia caminhando para um determinado lugar, viu uma figueira e a figueira não tinha um figo para ele comer. E ele falou, de ti não nascerá mais nada, você será estéril. Né? A Bíblia conta essa história. Então ele gostava de figo. Existiam algumas carnes que ele comia, né? E outras que os judeus eles eram restritos na sua alimentação, que eles não poderiam comer, que era a carne de porco, algumas outras carnes eles não comiam. Mas aqui eu trouxe alguns que vocês estão vendo, que são as tâmaras, os ovos, a uva, o pão, que era o alimento base, que em todos os momentos eles partiam o pão, havia uma comunhão, eles se sentavam. A hora do alimento era uma hora sagrada. Ali Jesus ele compartilhava de algumas histórias, ele contava parábolas junto com os discípulos. Então eles tinham, né, todo um ritual na hora da alimentação. Inclusive, quando eles se sentavam na mesa, nenhum deles saía antes que todos terminassem, né? Jesus ele costumava partir o pão, colocar na boca até dos discípulos, ensinar a ter uma intimidade. A hora da alimentação era algo de extrema intimidade. Hoje em dia nós não costumamos, né, nos sentar na mesa. A gente tem uma vida muito corrida, alguns comem, já saem correndo para trabalhar e tem as suas atividades, mas a gente tem que também criar, né, esse ritual de sentar à mesa, de tornar o nosso alimento algo sagrado, de ser grato pelo nosso alimento. Todos os dias, né, devemos agradecer pelo pão, pelo alimento, pela vida, pela vestimenta, né? E essa história de Jesus de fazer o pão multiplicar, o peixe, me lembra muito da fé, da dependência, né? Ele não tinha teto, a Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça, mas ele tinha o peixe, ele tinha o pão, ele tinha moeda, ele não tinha um patrão, mas ele falava, ó, vai no mar, pega a moeda, porque nós vamos pagar o imposto. De onde veio a moeda? Sobrenatural, né? Então, nós devemos crer que o amanhã pertence a Deus, devemos viver crendo que Deus ele pode todas as coisas, né? Como Jesus viveu pela fé, que possamos também viver pela fé. Então foi essa a nossa série de hoje sobre os alimentos. Eu trouxe alguns para vocês conhecerem um pouquinho, né, de tudo que Jesus comia, de tudo que Jesus gostava. E eu queria agradecer a vocês, né, por estar acompanhando esse vídeo. Deus abençoe, que vocês tenham uma semana assim cheia da unção de Deus, cheia do cuidado de Deus, da proteção de Deus, tá bom?